Segundo as autoridades locais, pelo menos 139 palestinianos foram mortos nas últimas 24 horas na faixa de Gaza. 17 pessoas morreram num ataque israelita a um ponto de recolha de água, incluindo 6 crianças. A guerra movida por Israel na faixa de Gaza já custou a vida a mais de 58 mil palestinianos, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas. Estes ataques ocorrem numa altura em que estão em curso negociações entre Israel e o Hamas sobre um novo acordo de cessar-fogo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirma que Israel aceitou a proposta de Washington e que o Hamas recusou. No plano interno, Netanyahu tem estado sob fogo cerrado, uma vez que continuam os protestos exigindo um acordo com o Hamas para a devolução dos restantes reféns. O grupo armado palestiniano ainda mantém 50 reféns raptados durante os ataques de 7 de outubro, que mataram cerca de 1.200 pessoas. Pensa-se que pelo menos 20 ainda estão vivos. Nas redes sociais, Volodymyr Zelensky voltou a criticar a última ofensiva da Rússia. O presidente ucraniano diz que Moscou está a intensificar a guerra, fala mesmo de uma campanha de terror e intimidação. E faz as contas. Zelensky diz que na última semana o Kremlin lançou mais de 1.800 drones, 1.200 bombas teleguiadas e 80 mísseis de vários tipos. O alvo foram sobretudo infraestruturas civis na Ucrânia. A Rússia não confirma estes números, mas o Ministério da Defesa diz que tem vindo a obter ganhos territoriais, sobretudo na frente oriental. Mesmo assim, Zelensky diz que as defesas aéreas da Ucrânia têm tido bons resultados e conseguem interceptar a maior parte dos ataques russos. O presidente ucraniano voltou a pedir aos aliados mais apoio para esta defesa aérea e também mais pressão sobre o Kremlin para forçar a Rússia a sentar-se à mesa das negociações. Pode ser o fim de um impasse que opõe o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, aos outros líderes europeus. Fico quer chegar a um acordo sobre o fim do fornecimento de gás russo. É que a Eslováquia está a bloquear o novo pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia. O governo de Bratislava está preocupado com o objetivo de eliminar progressivamente a importação de combustíveis fósseis russos, teme que a medida aumente os preços da energia na Eslováquia. O país importa a maior parte do gás da Rússia. Tem mesmo um contrato de longo prazo com a Gazprom, a maior empresa de energia da Rússia, que só termina em 2034. O fim do fornecimento pode levar a um pedido de indemnização por parte da Gazprom. Robert Fico quer garantias por parte da União Europeia para que a Eslováquia não seja afetada pelo fim do fornecimento de gás russo. O primeiro-ministro eslovaco quer resolver esta questão até terça-feira. Mark Rutte desloca-se até aos Estados Unidos esta semana para reunir com Donald Trump. O encontro acontece depois de o presidente dos Estados Unidos ter anunciado os planos de venda de armas a aliados da NATO para uma eventual transferência para a Ucrânia. O secretário-geral da NATO vai estar em Washington na segunda e terça-feira e irá reunir também com Marco Rubio, Pete Hegseth e membros do Congresso. A visita acontece numa altura em que a Rússia parece intensificar os ataques aéreos contra a Ucrânia. Trump deixou críticas a Vladimir Putin e prometeu uma declaração sobre o conflito esta semana. And we will send them Patriots, which they desperately need, because Putin really surprised a lot of people. He talks nice and then he bombs everybody in the evening. So there's a little bit of a problem there, and I don't like it. Marco Rubio disse que as armas norte-americanas que a Ucrânia pretende são já utilizadas por aliados da NATO na Europa, com o secretário de Estado norte-americano a sugerir que estas podem ser rapidamente transferidas para a Ucrânia através desses países europeus. Segundo Rubio, e para repor os equipamentos, os países aliados poderiam depois comprar novas armas aos Estados Unidos. Igrejas, monumentos e bibliotecas. A Rússia danificou ou destruiu em 3 anos de guerra mais de 500 sítios culturais na Ucrânia, incluindo 150 locais religiosos, segundo a Unesco. Uma estratégia deliberada de Moscovo, acusa o Comissário Europeu para a Cultura. This is deliberate, this is coordinated, and this is strategic. Because
our enemies, the aggressors, Russian aggressors, know that a nation is more than just territory. A nation is the people, it's the stories, it's the tradition, it's the values, it's their culture, which is why we must be strong on this point. We must continue to support our Ukrainian friends. A proteção do património cultural de Kiev esteve no centro da Conferência sobre a Recuperação da Ucrânia em Roma. A Comissão Europeia e 25 Estados-membros vão unir esforços para apoiar a preservação da cultura ucraniana, anunciou o Executivo Comunitário na quinta-feira. Serão dedicados mais 2 milhões de euros para ajudar o setor cultural do país, elevando a sua contribuição para 48 milhões de euros desde o início da guerra. So the war in Ukraine, it's not just a war for territory. It's a war on values, it's a war on culture. And Ukrainian culture is part of European culture, which is why we must recognize its value and why we must protect it. We must look at what is happening in Ukraine, because whenever democracy is under attack, culture is always the primary target, which is why culture must be the primary defense as well. A destruição deliberada de património cultural é um crime de guerra, segundo a ONU. Foram várias horas de buscas intensas na região da Catalunha, em Espanha, depois de 2 pessoas terem sido dadas como desaparecidas após as chuvas torrenciais que assolaram a região no sábado. Uma testemunha garantiu ter visto um adulto e uma criança a caírem ao rio depois de tentarem atravessar uma ponte em Cubeles. As buscas foram, entretanto, interrompidas depois de não terem sido encontrados quaisquer vestígios e com a autarquia da cidade indicar que não houve denúncias de desaparecidos. Foram emitidos vários avisos com o Serviço Meteorológico Espanhol a apontar para a possibilidade de inundações repentinas em 8 províncias do país. Outros países do continente europeu também emitiram alertas de chuva forte, incluindo Itália e Polónia. As chuvas intensas surgem depois da Europa ter assistido a ondas de calor extremo em todo o continente. As altas temperaturas bateram recordes e provocaram alarme, com os termómetros a ultrapassarem os 40 graus Celsius em algumas regiões. O acidente foi a 12 de junho. Um Boeing Dreamliner da Air India despenhou-se logo depois de levantar voo. Agora, um mês depois, surge o resultado de uma investigação preliminar. O relatório diz que os interruptores de combustível foram desligados, deixou de haver passagem de combustível para os motores, o que causou uma perda de impulso do avião. Os interruptores ainda voltaram a ser ligados, mas era tarde demais. O relatório diz que ainda se ouviu um mayday para pedir ajuda e um dos pilotos perguntou ao outro por que cortou o combustível, mas este respondeu que não o tinha feito. O voo, que tinha como destino Londres, durou apenas 30 segundos. Despenhou-se contra o edifício residencial para pessoal médico na cidade de Ahmedabad. Morreram 241 pessoas que seguiam a bordo. Um passageiro conseguiu sobreviver. A Europa e os Estados Unidos estão de olho na Groenlândia por causa dos minerais de terras raras. Isto acontece num esforço para reduzir a dependência da China. O território autónomo da Dinamarca alberga alguns dos maiores depósitos inexplorados de terras raras do mundo. Estes minerais são um ingrediente fundamental na produção de veículos elétricos, smartphones, aviões de combate e outros produtos. O domínio da China sobre estas matérias-primas tem sido uma poderosa moeda de troca nas recentes negociações comerciais. Os depósitos da Groenlândia são vistos como uma alternativa ao domínio de Pequim sobre a cadeia de abastecimento global. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem afirmado repetidamente que quer assumir o controle da ilha no Ártico. Afirmações que o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, classificou como desrespeitosas. O território procura investimentos da União Europeia e dos Estados Unidos na esperança de obter mais minas na próxima década. Os castelos da Baviera criam um cenário de conto de fadas e atraem multidões de turistas. Agora são também Património Mundial da Unesco. O Comitê do Património Mundial esteve reunido em Paris e acrescentou à lista 4 castelos do rei Ludwig II, construídos no século XIX. Entre os novos locais classificados estão também as rochas de Karnak, em França, conjunto de mais de 3.000 menires, dólmens e túmulos do Neolítico, e também os centros palacianos minoicos na ilha grega de Creta.
Esta classificação de património mundial não traz qualquer apoio financeiro, mas garante mais prestígio e, sobretudo, mais proteção. Os locais podem mesmo sair da lista se não forem cumpridas um conjunto de regras. O que já aconteceu, precisamente na Alemanha. Em 2009, o Val do Elba saiu da lista depois da construção de uma nova ponte em Dresden. São milhares as pessoas que participam anualmente nas festas de San Fermín na cidade espanhola de Pamplona. Porém, apenas algumas mulheres aderem às populares corridas de touros. No entanto, dizem que a tradição está a ganhar popularidade entre o sexo feminino. Bueno, pues yo las animaría que si tienen ganas de verdad, que lo prueben, que lo intenten, que por probarlo, bueno, no pierden nada. Al final el animal no entiende de sexos, de edades, morfologías del cuerpo, no entiende quién se está poniendo delante. Pues a ratos me siento pequeña, que dices, ¿qué hago aquí? Porque quieras que no, pues ya solo por físico te sientes un poco inferior, pero en el momento in situ de esos segundos somos todos iguales. Todos os anos, milhares de pessoas enchem as ruas medievais de Pamplona para testemunhar a tradição secular. Em cada corrida de touros, que decorre ao longo de 846 metros e pode durar entre 2 a 4 minutos, participam cerca de 4.000 pessoas. Mas as mulheres não puderam entrar nas corridas até 1975 devido a um decreto que foi revogado um ano antes. Ainda assim, apenas 6% dos corredores são do sexo feminino, segundo dados da Câmara Municipal de Pamplona.